Vamos fazer uma leitura em Josué, no capítulo 9. Depois sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam além do Jordão, na região montanhosa, na baixada, em toda a costa do grande mar, defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, se juntaram de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Ora, os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera a Jericó e a Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram embaixadores, tomando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e recozidos. Tendo nos seus pés sapatos velhos e remendados, trajando roupas velhas, e todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento, e enviaram Josué ao arraial em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: somos vindos de uma terra longínqua, fazei, pois, agora pacto conosco. Responderam os homens de Israel a estes heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós, como, pois, faremos pacto convosco? Então eles disseram a Josué: nós somos teus servos. Ao que lhes perguntou Josué: quem sois vós? E de onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a tua fama e tudo quanto o que fez no Egito, e tudo o que fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Hesbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Asdod, pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai nas mãos provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora pacto conosco. Este nosso pão tomamo-lo quente das nossas casas para a nossa provisão no dia que saímos para vir ter convosco, e ele agora seco e bolorento. Estes odres que enchemos de vinho eram novos, e eles aqui já rotos, e esta nossa roupa e nossos sapatos já envelheceram em razão de muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram as provisões deles e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez paz com eles, também fez um pacto com eles, prometendo-lhes poupar-lhes a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Até aqui. Bom, meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos instrui, ela nos alimenta, ela nos fortalece, ela enche o nosso coração de fé, de esperança, ela nos desperta realmente nos fala sobre Deus, nos ensina sobre Deus, nos orienta sobre Deus, nos leva a conhecer a Deus, o seu caráter, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua retidão, o seu amor, nos leva a conhecer as coisas importantes da nossa vida, alimenta a nossa alma, nosso espírito, nos fortalece. E nós precisamos nos guiar por essa palavra do Senhor e pelos ensinamentos que ela traz ao nosso coração. A palavra do Senhor nos fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então precisamos aprender com a palavra de Deus, aprender para nós aplicar esse ensino, esse conhecimento à nossa vida e aplicá-lo no dia a dia, nas nossas coisas, no nosso negócio, no nosso trabalho, na nossa família, em tudo que diz respeito a nós. O texto aqui, meus irmãos, é um texto muito interessante, porque Josué, um homem de Deus da mais alta qualidade. Uma pessoa que durante os anos que esteve diante de Moisés o serviu com dedicação, com bravura, com força, com dedicação, com empenho. Uma pessoa que você não vê nele assim nenhum pormenor, você não vê nele nenhuma falha, você não vê nele nenhum tipo de situação que de alguma forma pode ser questionado. Uma pessoa de fé, um homem de visão, um homem que amava a Deus, que amava as coisas de Deus, que procurava estar perto de Moisés, que por sua vez estava perto do Senhor e aprendendo ali, ouvindo das coisas dos céus através da vida de Moisés. E depois da morte de Moisés, é muito interessante, quando inicia o capítulo, o livro de Josué, o capítulo 1, começa dizendo o seguinte: Moisés, o servo do Senhor, o homem de Deus, é morto. Esse foi o chamado de Deus para Josué. Olha, Moisés, ele é morto.
É interessante, meus irmãos, que muitas pessoas no passado foram homens e mulheres de Deus, pessoas de muita qualidade, de muito respeito, de muito apreço, de muita dedicação, de muito empenho, de muito trabalho, de muito serviço prestado na obra do Senhor, mas que não estão mais vivos, já morreram, então não podem fazer mais nada. Foram pessoas valiosas, pessoas preciosas, pessoas honradas, pessoas que deram as suas vidas, às vezes, em favor da obra de Deus, do ministério, das coisas de Deus, mas que morreram. Exemplo de Moisés, que foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para ensinar, para orientar, para conduzir o povo, levando o povo a conhecer a Deus, a acreditar no Senhor, a ter fé no Senhor, a confiar no Senhor, a crer que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que ele promete. Em toda a promessa de Deus, como diz o apóstolo Paulo, tem o sim. E Moisés foi um homem extraordinário, mas morreu. E uma vez morto, Deus não conta mais com os mortos. Deus usa aquele que está vivo, Deus usa aquele que ele pode contar. E Moisés estava morto, e agora Deus chama Josué e fala exatamente isso com ele: olha, Moisés morreu, eu esteve ao meu serviço, eu usei, eu capacitei, eu fiz coisas maravilhosas através da vida dele, mas eu não posso contar com ele mais. Mas eu estou te chamando, Josué, e quero contar com você. E Josué, então, meus irmãos, seguindo o chamado do Senhor, ele começa, então, a conduzir o povo para a entrada da terra prometida. O primeiro obstáculo era o Rio Jordão, porque o período em que ele recebeu a orientação de Deus para conduzir o povo para a terra era o período da cheia. O rio transbordava por todas as suas ribanceiras, como você vai encontrar o relato no livro de Josué. Mas Deus deu estratégias para Josué. Deus falou com ele para que pegasse os sacerdotes, carregando a arca do Senhor, e quando eles colocassem o pé sobre as águas parariam. E assim aconteceu, os sacerdotes carregando a arca do Senhor, quando eles colocaram o pé sobre as águas do Jordão, elas pararam e qual muro ficou ali, né? E o povo pôde atravessar o Jordão a pé seco, e Deus orienta então a Josué que tirasse do Jordão 12 pedras ali, representando cada uma das tribos de Israel, para servir de memorial de que o Senhor tinha feito aquele sinal através da vida de Josué, homem de Deus, escolhido por Deus, que estava vivo, que estava à disposição de Deus, que estava ali para fazer a obra do Senhor, e passa ali o povo pelo deserto, pelo Jordão, melhor dizendo, né? De uma maneira maravilhosa, de uma maneira extraordinária, de uma maneira fabulosa, não é? E na sequência, meus irmãos, Josué encontra um grande obstáculo. É um obstáculo realmente gigantesco. Encontra uma cidade, a cidade de Jericó, uma cidade grande, uma cidade murada. A Bíblia fala sobre os muros daquela cidade serem muros muito grandes, mas Deus, mais uma vez, dá uma estratégia para Josué, para ele conduzir o povo de Israel à vitória, e orienta o povo que tudo que tivesse naquela cidade era para ser destruído, exceto as coisas de metais, o ouro, a prata, isso era consagrado ao Senhor, os demais era para ser destruído. E deu a estratégia de Josué de rodear a cidade, tocar as trombetas, no último dia rodear 7 vezes e tocar as trombetas, e que as muralhas iam cair. Josué creu nisso. Josué creu na palavra do Senhor, fez o que o Senhor lhe mandara, o que o Senhor lhe instruíra, e ele então vai e conduz o povo naquela direção, e no 7º dia, depois de tocar as trombetas pelas 7ª vez, aquela muralha gigantesca, aquela muralha poderosa que guardava aquela cidade, que protegia aquela cidade, cai por terra. E o povo, então, com a graça de Deus, entra para dentro daquela cidade para conquistar, para alcançar a bênção, a vitória, a promessa de Deus para as suas vidas. E alcança ali uma grande vitória, alcança um grande êxito. Mas sempre tem alguém que pisa o pé na jaca, sempre tem alguém que vacila, sempre tem alguém que, às vezes, não está no propósito, que quer levar vantagem na situação. E um camarada lá chamado Acã, ele vê ali uns negócios de ouro, de prata, uma capa babilônica, e ele fica com aquilo para si. E aquele material, parte daquele material tinha que ser queimado, tinha que ser destruído. E a parte metal não pertencia a ele, pertencia ao Senhor. E ele pega tanto aquilo que tinha sido destinado à condenação, à destruição, como pega aquilo que tinha sido dedicado ao Senhor. De qualquer maneira, estava errado. Estava fora do propósito de Deus, estava fora da vontade de Deus, estava fora porque ele pega aquilo para si.
E então, depois de ter alcançado aquela grande vitória, essas duas grandes vitórias, atravessado o Jordão a pé enxuto, atravessar aquelas muralhas que caíram por terra e entraram na terra, na cidade de Jericó, e alcançaram um grande êxito. Eles iam lutar contra uma cidadezinha pequena, com cerca de 3.000 homens, guerreiros, uma aldeia, um lugar simples, modesto. E eles então vão para aquela batalha, e quando vão para aquela batalha, eles são derrotados, porque agora tem um desafio desconhecido, invisível, que Josué não tinha conhecimento, mas que estava no meio do povo, chamado pecado, chamado desobediência, chamado rebeldia. E esse pecado, então, fez com que o povo de Israel enfrentasse derrota diante de um inimigo fraco, diante de um inimigo pequeno, diante de um inimigo que não poderia humanamente oferecer resistência ao povo de Deus, mas foram derrotados. Alguns foram mortos, porque o pecado entrou no meio do povo. Josué então consulta ao Senhor, ora ao Senhor, busca ao Senhor, e Deus então mostra para ele como chegar no culpado. E chega então em Acã, e Acã então é punido pelos seus erros e tal, e a bênção de Deus vem novamente sobre o povo de Israel, e Josué então conduz a guerra contra a cidade de Ai, e derrota aquela cidade e toma posse dela. Em decorrência disso, os reis daquela região então se juntaram numa campanha para lutar contra Josué. Mas teve um povo ali dos Aveus, de uma cidade chamada Gibeon, os gibeonitas, eles tiveram uma ideia, juntou ali a sua liderança e tiveram uma ideia, olha, vamos fazer paz com esse pessoal, vamos usar uma estratégia, vamos usar um recurso e vamos fazer paz com eles. E com certeza alguém deu uma ideia, outro deu outra ideia, outro deu outra e daí por diante. E eles então vestiram de roupas assim já velhas, pegaram pães já que tinham que ser descartados, já bolorentos, velhos, em um estado muito ruim, né? Vinhos também já ultrapassados e tal, e monta ali, e vão como embaixadores ali até Josué, com uma estratégia para enganar o povo de Deus, para enganar as pessoas do Senhor. E a estratégia que eles usaram, meus irmãos, foi uma estratégia que até hoje o inimigo usa para confundir o povo de Deus, para enganar o povo de Deus. E muitas vezes nós caímos na mesma, perdão da palavra, mesma esparrela de desculpa que o pessoal de Gibeon usou. E quando perguntaram, o pessoal diz, quem são vocês? De onde vocês são? Eles falaram, olha, nós vimos aqui por causa do nome do Senhor. Porque ficamos sabendo de como Deus abençoou vocês, de como vocês derrotaram os reis do outro lado do Jordão, de como vocês venceram essas batalhas, de como vocês venceram essas coisas, e porque, por causa do nome do Senhor, nós viemos nos encontrar, nós somos seus servos, nós nos colocamos como servos. Irmãos, essa é uma estratégia terrível. Muitas vezes nós caímos porque alguém fala que ama a Deus. Muitas vezes nós somos enganados porque vamos na conversa de quem fala que é um crente, que é um servo do Senhor, que é um homem de Deus, que é uma mulher de Deus. E nós caímos nessa. Josué, mas a liderança do povo de Israel não foi diferente. Aqui o texto fala que eles não procuraram o Senhor, que eles não consultaram ao Senhor, eles ouviram aquela história, eles ouviram aquele relato e eles não consultaram ao Senhor. O verso 14 diz o seguinte, então os homens de Israel tomaram as provisões deles e não pediram conselho ao Senhor. Ou seja, o critério para avaliar se o que eles estavam falando ou não foi ver que os pães estavam velhos, foi ver que as roupas deles estavam velhas, mas não consultaram o Senhor. Irmãos, precisamos aprender como primeiro critério para tomar uma decisão é consultar o Senhor. As outras circunstâncias não quer dizer que nós não podemos olhá-las, tem momentos que devemos olhar para as outras circunstâncias, mas o primeiro critério é consultar ao Senhor. O pessoal lá inverteu, olhou o critério, um pão velho, mas quem diz que aquele pão velho foi pego quente, como eles falaram? Não, já pegaram pão velho. As roupas já pegaram roupas velhas, o vinho já pegaram vinho que já tinha vinagrado, já tinha estragado. E eles não consultaram o Senhor. Porque aquelas pessoas falaram, viemos por causa do nome do Senhor. Ou seja, somos igual a vocês, nós amamos a Deus, nós amamos as coisas de Deus, nós somos povo de Deus também. E muitas vezes, quando ouvimos esse tipo de história, esse tipo de relato, nós abrimos a guarda.
Quantos que estão me ouvindo neste momento, que estão pensando agora, poxa vida, foi assim que eu tomei prejuízo, aquele camarada falou que era crente, aquele outro falou que era pastor, aquela outra lá falou que era serva de Deus, que era mulher de Deus e tal, e eu me enganei. Mas por quê? Porque exemplo de Josué e da sua liderança, não consultou o Senhor. E isso, meus irmãos, é algo muito complicado, é algo muito estranho. Josué, como nós falamos no início, é um homem de Deus extraordinário, um homem herói, um homem guerreiro, um homem forte, um homem corajoso, um homem de fé, um homem de experiência com Deus. Mas nesse momento, descuidou e fez pacto com aquele povo, que era um povo que era para ser tirado daquela terra, ser tirado daquela terra, removido daquela terra. Mas agora passou a ser aliados do povo de Deus, viver no meio do povo de Deus, um povo agora que tinha aliança com o povo de Deus. E nós precisamos tomar cuidado com isso. A palavra do Senhor nos fala lá em Reis, no capítulo 13, primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Deus deu uma profecia a um jovem profeta para que fosse ao reino do norte, o reino de Israel, que naquela ocasião estava dividido entre reino do sul, Judá, e reino do norte, Samaria, e profetizasse contra um altar que estava lá e contra um rei que estava naquele lugar, e dizendo que sobre aquele altar seria oferecido ali os corpos dos sacerdotes que não serviam a Deus, que estavam enganando o povo, que estava orientando o povo ao erro, ao engano, que naquele altar seria sacrificado corpos de pessoas que não serviam a Deus, que não andavam com Deus. Mas Deus deu uma orientação clara àquele jovem profeta, que ele fosse naquele lugar e quando ele acabasse de profetizar, ele voltasse para outro lugar. Que ele não tomasse água naquele lugar, que ele não hospedasse na casa, não comesse nada naquele lugar e voltasse. E ele então profetiza contra o altar fende, o rei levanta a sua mão para punir, a mão do rei então fica ressecada ali, e depois ele ora a Deus pelo rei, o rei é restaurado, o rei chama ele para se alimentar e tal, para hospedá-lo, e ele fala, não, Deus falou comigo que não. Deus falou comigo que era para eu voltar para outro caminho. Não era para tomar água nesse lugar, não era para hospedar na casa de ninguém. E ele volta então para outro caminho. Mas alguns jovens que ouviram aquilo, que viram aquela situação, contou para o pai deles, um senhor de idade, e considerado por alguns como profeta. E ele então pega um animal e vai atrás do homem de Deus e encontra o homem de Deus no caminho. E quando encontra o homem de Deus, fala com ele o seguinte, olha, um anjo do Senhor me falou que é para você voltar comigo e para você hospedar na minha casa. Aquele rapaz tinha uma palavra clara de Deus, para não tomar água, para não hospedar na casa de ninguém, para voltar por outro caminho. Mas agora chega para ele um senhor de idade. Como que você vai achar que uma pessoa de idade é um mentiroso, é um velhaco, e não um ancião, uma pessoa de respeito? Ainda mais quando essa pessoa chega para você e fala o seguinte, olha, eu sou profeta do Senhor, e um anjo do Senhor esteve comigo, e me falou que é para você fazer isso comigo, que é para você voltar para minha casa, é para você hospedar comigo. E aquele jovem profeta também não consultou o Senhor. Se tivesse consultado o Senhor, com certeza o desfecho da história seria diferente. E ele volta com aquele velho profeta e hospeda na casa daquele profeta, e quando eles estavam tomando uma refeição ali, Deus usa aquele profeta para falar com ele, olha, porque você foi rebelde à minha palavra. Ao sair daqui, um leão vai te encontrar pelo caminho. E assim aconteceu. Aquele jovem profeta foi morto, porque ele acreditou na palavra de um velho, de uma pessoa, de um ancião, de uma pessoa que a gente acha que por ser velho é honesto, que por ser velho é correto, ainda mais quando essa pessoa se diz um servo de Deus, uma serva do Senhor, e caiu no engano, caiu na mentira, porque aquele moço falou que era profeta do Senhor, falou que era homem de Deus, falou que... Nós precisamos tomar cuidado. Deus fala, Deus fala. Deus tinha que falar com aquele jovem profeta. Deus não poderia falar com ele novamente? Mas nós precisamos tomar cuidado. Eu aprendi há muitos anos atrás que eu não posso acreditar em tudo. Não posso. Não posso acreditar em tudo.
eu tenho que avaliar as coisas, eu tenho que medir as coisas. Eu não posso. Então aprendi uma lição de não duvidar de nada, mas não acreditar em tudo. Eu não posso acreditar em tudo, mas também não posso duvidar de nada. Tudo é possível de acontecer. Às vezes alguém que durante um tempo andou com Deus, não quer dizer que ele está andando com Deus agora. Ou o contrário também. Alguém que antes não andava com Deus e agora pode estar andando com Deus, pode ter dado lugar ao arrependimento, à mudança, à transformação e hoje anda com Deus. Então, há muito tempo eu adotei esse critério na minha vida. Eu não duvido de nada, de nada, de nada. Eu creio que tudo é possível de acontecer, tanto de bom quanto de ruim. Mas também não acredito em tudo. Não acredito em tudo. E uma das coisas que nós precisamos aprender é consultar o Senhor. Para a gente encerrar essa palavra, a palavra do Senhor nos fala sobre o apóstolo Paulo, e ele estava pregando o evangelho, e uma jovem saía junto com ele, com as pessoas que estavam com ele, com Barnabé, e por onde eles iam, ela à frente proclamava: olha, esses homens são servos do Deus vivo, que veio nos anunciar o caminho que nos traz salvação. Tudo que aquela jovem falava era verdade. Tudo que ela falava era correto. Tudo que ela falava era correto. Mas o interessante é que, apesar de tudo que ela falava era verdadeiro, quando ela falava, algo incomodava o apóstolo Paulo. E a palavra do Senhor nos fala que durante muitos dias, olha só como interessante, não foi de uma hora para outra. Tem hora que você não descobre a situação no estalo, de uma hora para outra. Às vezes demanda tempo para você realmente chegar a uma conclusão mais correta, uma conclusão mais precisa de uma situação. Demorou muito tempo, demorou muitos dias. Eu não sei quanto é muitos dias. Muitos dias para um, pode ser um tanto de dia, um dia para outro. Mas a Bíblia fala que foram muitos dias. O importante é que não foi uma coisa rápida, não foi um negócio de um momento. Eles saíam, ela saía junto com eles e ela proclamava: esses homens são servos do Deus vivo e eles têm uma mensagem de Deus que nos leva à salvação. Mas Paulo não gostava daquilo, aquilo incomodava. Não era preconceito pelo fato dela ser mulher, não era preconceito, não era, era algo que incomodava, era algo diferente. O discernimento de Deus estava agindo no coração dele de forma intuitiva, de que aquilo não estava bem. Até que chegou um momento que se completou, que clareou a situação, e ele vira então para o demônio que agia naquela vida, na vida daquela mulher, e diz: espírito adivinhador, sai dessa jovem. E aquela jovem, a partir daquele dia, não mais adivinhou. E olha que ela dava muito lucro, ela era uma escrava, e ela dava muito lucro para os seus donos, com esse espírito de adivinhação. Mas depois de muito tempo, o apóstolo Paulo chegou à conclusão, teve o discernimento, buscou de Deus e teve o claro discernimento de que aquilo, embora tudo que ela falava era correto, não vinha de Deus. Imagine você, meus irmãos, se aquele espírito adivinhador permanecesse dentro da igreja, ao lado do Espírito do Senhor, ao lado de Paulo, ao lado de Bernabé, ao lado dos homens de Deus, ao lado das coisas de Deus, o estrago que esse espírito adivinhador ia provocar no decorrer do tempo, se ele ganhasse esse espaço dentro da igreja do Senhor. Então, meu irmão e minha irmã, fico alerta. Nem todo mundo que diz que é um servo do Senhor o é de fato. Nem todo mundo que diz ser um crente, um servo, uma serva de Deus o é de fato. Nem todo mundo que diz que é um pastor, um obreiro de Deus o é de fato. E às vezes nós precisamos consultar ao Senhor. Não caia nessas coisas. Eu lembro que outro dia eu estava no templo, eu gosto de chegar um pouco mais cedo no templo, e eu cheguei ali por volta de uma hora antes do culto iniciar, e de repente chega um senhor, talvez em uns 60, 65 anos, mas uma pessoa muito vigorosa, muito forte, e vem com história pedindo ajuda, que ele era em tal lugar, não sei o quê, aquelas histórias de sempre. E eu percebi que aquilo não era correto. E ele se dizia servo do Senhor, se dizia de uma determinada denominação, e que não sei o quê, aquela coisada toda. Irmãos, vamos consultar a Deus. Não é que a gente vai ser avarento, não. Tem hora que você vai ajudar.
Já aconteceu de eu estar viajando, e geralmente na maior parte das minhas viagens eu viajo sozinho, de voltar 2 quilômetros, 5 quilômetros, para me dar carona para alguém, porque Deus falou comigo, pega fulano, pega que o pessoal ficou para trás lá, aqueles lá você pode pegar, e eu voltar para trás e pegar. Mas fora isso eu não paro para ninguém na estrada. Estou falando que você não pode ajudar, tem hora que Deus fala com você, olha, ajuda isso aí, isso é verdade, isso aí é para você socorrer, eu coloquei ele diante de você para você socorrer, para você estender a mão, para você amparar, para você abençoar, para você glorificar o meu nome nessa vida. Mas nem todos. Nós precisamos consultar o Senhor. Não faça pacto com qualquer pessoa só pelo fato que ele está falando que é um servo de Deus, que é uma serva do Senhor. Josué sofreu muito por causa daquilo. Josué sofreu muito por causa daquilo. Muitos de nós já sofremos muito por causa daquilo. Porque fizemos pacto, fizemos acordos, fizemos coisas, porque alguém falou que era um servo de Deus, que era um servo do Senhor. E nós não consultamos o Senhor. E nós não estamos aqui para julgar as pessoas. Mas precisamos sim avaliar. Avaliar, buscar de Deus. Principalmente se você vai fazer algum acordo, algum pacto, alguma coisa. Consultar a Deus se aquilo é verdade. Se é para entrar naquela situação ou não. Se é para fazer aquilo ou não. E o Deus Todo-Poderoso, do mesmo jeito que usou o apóstolo Paulo lá, para livrá-lo daquela situação, para livrar aquela igreja que estava iniciando, de ter ali no seio da igreja um espírito adivinhador, um espírito de engano ali. O Senhor pode te livrar também de ter do seu lado um espírito enganador, que quer te dar prejuízo, que quer prejudicar a sua vida, que quer roubar a sua alma, que quer te distanciar do propósito do Senhor, ainda que inicialmente se apresente como servo ou como serva do Senhor. Aquele jovem profeta pagou com a própria vida. Quantas pessoas às vezes sofrem tantas consequências porque faz acordos com alguém simplesmente porque falou que é um servo de Deus, que é um servo do Senhor, mas que não anda na presença do Senhor. Que Deus venha nos dar o mesmo discernimento que deu ao apóstolo Paulo, de consultar ao Senhor, de colocar aquilo diante de Deus e tomar decisão amparado, ancorado na direção de Deus para a sua vida. Que Deus em Cristo te abençoe.